E aí galerinha que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, essa semana eu estava vendo vídeos de nada mais nada menos do que Ronaldo Fenômeno e eu comecei a parar pra pensar que não se fazem mais centroavantes como antigamente. Olhar os centroavantes do passado na verdade é muito bom, só aqui no Brasil nós tivemos caras lendários como Ronaldo Fenômeno e Romário. E pra fora também tivemos lendas como Van Basten, Kroos, Puskás, Eusébio e Eto'o, lendas grandes centroavantes da história do futebol. Mas é claro que aí eu também parei para pensar que tivemos excelentes centroavantes que honraram a camisa 9 nos últimos anos, como Benzema, Luizito Soares e também Ibrahimovic. Até que eu comecei a pensar realmente em quais são os bons e grandes centroavantes da nossa atualidade. Nós temos caras atuando aí no futebol europeu como Lewandowski, como Harry Kane, Giroud, Osimhen e, é claro, Erling Haaland. E assim, nada contra esses nomes, eles são excelentes jogadores, excelentes centroavantes. E foi aí que eu cheguei na conclusão de que na verdade é até meio sacanagem comparar ele com lendas do futebol. Afinal, alguns desses caras, como por exemplo o Haaland, são muito novos, têm 22 anos de idade apenas, e comparar eles com lendas do futebol que já tiveram uma carreira completa pela frente, já conquistaram tudo que podia, é uma comparação meio injusta com esses caras. Não que eu acho que algum centroavante da atualidade vá superar o que foi o Ronaldo Fenômeno, mas é um pouco sacanagem comparar um cara de 22 a 25 anos de idade com um cara que já se aposentou, já fez toda a sua história do futebol, já teve sua carreira inteira feita, enquanto o outro está apenas começando. E foi aí que ao descartar essa comparação entre gerações, eu resolvi que eu não iria comparar caras como o Haaland e Ronaldo Fenômeno, mas eu comecei a parar para pensar em qual é o melhor centroavante da atualidade. Atualmente, qual é o melhor centroavante, qual é o melhor camisa 9 que nós temos no mundo do futebol. E para muitos talvez a discussão seja até meio besta, não se existe comparação de quem é o melhor hoje. Algumas pessoas já têm a sua opinião definida de quem é o melhor centroavante da atualidade e não vão mudar isso. Mas eu realmente comecei a pensar nisso e resolvi analisar quem são os melhores centroavantes da atualidade, trazer aqui seus números, trazer aqui seus títulos recentes para comparar qual é realmente o melhor centroavante na atualidade, nesse momento. E pensando nisso, eu resolvi trazer aqui os melhores centroavantes da atualidade, falando um por um dos seus números, dos seus títulos recentes, do que eles estão fazendo no futebol na atual temporada e qual deles eu acho que é o mais completo, qual eu acho que é o melhor e qual eu escolheria para o meu time no final da temporada. E fica até o final, pois eu já vou avisando que tem um centroavante aqui nessa lista que briga diretamente com o Haaland e Kane entre os melhores da atualidade, mas é muito pouco falado, é realmente um cara pouca mídia e muito futebol, e eu resolvi trazer ele aqui para comentar também desse centroavante que nas listas de melhores centroavantes da atualidade eu não vejo ele sendo tão falado quanto ele deveria. Então, se possível, já deixe seu like, se inscreve no canal, se acomode aí na sua cadeira, pois está começando mais um Delador FC. Primeiro eu quero falar sobre dois pontos que eu vou ressaltar aqui antes de começar a falar dos centroavantes. E o primeiro deles é que aqui eu só vou trazer centroavantes jogando na Europa, atuando na Europa atualmente. Então, sem jogadores que jogam na Liga Saudita, sem jogadores dos Estados Unidos e, é claro, sem centroavantes do Brasileirão. Com todo respeito a algum desses caras que fizeram baita história no futebol, mas hoje talvez eles já não são os melhores. Então não teremos caras como Benzema ou Luizito Soares aqui nessa lista. Afinal, se você for parar para ver, eles já são praticamente da geração passada. Não à toa hoje eles já não pensam mais em estar na Europa jogando no alto nível, disputando os melhores títulos. E sim, eles já se dão ao luxo de poder curtir uma liga um pouco mais fraca, ganhar muito dinheiro, fazer seus golzinhos e viver uma vida mais tranquila. E tá tudo bem, esses caras já cravaram o seu nome na história do futebol, eles não têm nada mais para provar. Mas nesse vídeo eu vou trazer os melhores centroavantes da atualidade. E o melhor futebol do mundo hoje é o futebol europeu, então obviamente o melhor centroavante vai estar lá. E segundo, eu já vou deixando bem claro que isso aqui não é uma lista listada de 10 a 1 ou de 1 a 10. Eu vou falar os centroavantes aqui, começando por país em país, falando os centroavantes de cada liga, mostrando seus números, seus títulos recentes, e somente no final do vídeo eu vou cravar qual eu acho que é o melhor centroavante da atualidade e qual centroavante eu iria escolher para o meu time na atualidade. E bom, eu vou deixar a Premier League um pouco mais para o final, porque eu tenho uma opinião bem polêmica sobre os atacantes de lá, e obviamente eu quero deixar para comentar um pouco mais disso no final do vídeo. Então, para começar, vamos a um dos campeonatos onde tem os melhores meio-campistas do mundo na atualidade, se você for para ver. E então os centroavantes são muito bem servidos. Obviamente eu estou falando da La Liga, eu estou falando do Campeonato Espanhol. É uma curiosidade engraçada sobre a La Liga nesse momento é que no momento que eu estou gravando esse vídeo, no dia 22 de março, na verdade o artilheiro da La Liga não é um centroavante, sim um meio-campista, Jude Bellingham, com 16 gols no Campeonato Espanhol.
Mas talvez hoje os atacantes mais falados e comentados na Espanha sejam obviamente Lewandowski e também Álvaro Morata. Mas assim, com todo respeito ao Morata e o Atlético de Madrid, mas em uma lista entre os melhores centroavantes da atualidade, eu acho que o Morata não cabe. Então aqui da Espanha eu vou falar apenas do homem das dancinhas, o homem que viraliza no Tico-Teco, eu estou falando de Robert Lewandowski. E bom, se o artilheiro da La Liga é o meio-campista, o vice-artilheiro é o polonês Robert Lewandowski. E, inclusive, Lewandowski é o jogador com mais participações de gols dentre os jogadores da La Liga, tendo simplesmente 21 participações em gols em 27 jogos, sendo 13 gols e 8 assistências. Isso mostra o quanto ele é um dos centroavantes mais completos da atualidade, não só sendo um cara letal e fazendo gols, mas fazendo bons pivôs e distribuindo assistência aos seus companheiros de time. Não à toa, Lewandowski já ganhou tudo que podia na carreira por clubes, e de 2020 para cá ele ganhou simplesmente Champions League, Bundesliga, La Liga e foi até mesmo eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Certamente um dos melhores centroavantes dos últimos anos, uma lenda. Quem não se lembra do jogo onde ele fez 5 gols em 10 minutos? É um cara que inclusive vem mantendo um alto nível mesmo com uma idade mais avançada, não à toa ele tá jogando na La Liga, sendo que outros caras da idade dele já estão em ligas mais fracas, mas eu preciso ser bem sincero aqui e eu coloco o Lewandowski um pouco abaixo de outros jogadores nessa lista justamente pela sua idade. O jogador de 35 anos já não tem aquele mesmo físico de antigamente, apesar de estar jogando muito bem, ele já não é mais aquele mesmo Lewandowski daquele Bayern avassalador de 2020. E ele mostra que hoje, apesar de ele ainda ser um dos 10 ou talvez 5 melhores centroavantes da atualidade, ele já não tem mais o mesmo nível físico para competir com alguns caras mais novos que ele, que tem aqui nessa lista, que tem um físico um pouco melhor, que se lesionam menos, que não precisam ser tão poupados porque aguentam mais um ritmo de jogo. Afinal, o Lewandowski já está um pouco mais velho, jogar vários jogos seguidos pode lesioná-lo e não à toa, às vezes ele acaba ficando machucado e desfalcando o Barcelona. Mas ainda assim, ele é um dos melhores centroavantes da atualidade, ele mostra muito talento, ele é um cara que dentro da área sabe fazer gol, é um cara que distribui muitas assistências, e apesar de estar abaixo de alguns jogadores em números e desempenho em campo, ele ainda é um dos melhores centroavantes dos últimos anos. Saindo da Espanha, vamos a um campeonato que tem muitos bons jogadores centroavantes se destacando atualmente, mas ironicamente é uma liga que sempre foi conhecida historicamente por ter excelentes defesas. Obviamente eu estou falando da Itália, eu estou falando do campeonato italiano. Talvez os dois mais falados e com mais mídia sejam o Osimhen do Napoli e, é claro, o pipoqueiro do Lautaro Martinez da Inter de Milão. Mas existem centroavantes além desses caras na Itália que também têm ótimos números e vêm se destacando muito bem. Mas já que Lautaro e Osimhen são os mais comentados, vamos começar por eles antes de chegar nos outros. O primeiro que eu vou falar aqui é o Lautaro da Inter de Milão, que está fazendo um baita campeonato italiano. Pena que eu não posso falar a mesma coisa da Champions League dele. O argentino atualmente é o artilheiro do campeonato italiano com 23 gols, sendo 8 gols a mais do que o vice-artilheiro do campeonato, mas é aqui mesmo que eu já entro com minha polêmica sobre o Lautaro, e eu juro que o fato de eu torcer pro Milan não influencia nessa minha opinião. Mentiroso! O Lautaro é sim um baita goleador, ele inclusive acerta 50% dos seus chutes no alvo, que significa que a cada 2 vezes que ele chuta no gol, ele acerta pelo menos uma vez na direção correta, o que é uma média muito boa comparado com outros centroavantes por aí, tipo Yuri Alberto. E ele também tem uma baita explosão, ele é um cara muito explosivo, ele é um cara muito rápido, na velocidade é difícil pegar. Não à toa a Inter de Milão joga num estilo mais de contra-ataque e ele funciona perfeitamente nesse estilo. E ele tem um jogo de 1 contra 1 minimamente aceitável, na minha opinião, um arroz e feijão, mas para um centroavante atualmente eu acho que isso já está de bom tamanho. Mas também a Inter é formada literalmente em prol do Lautaro Martinez, o time é formado para jogar para ele e por ele. E não à toa ele é o goleador do time, afinal as jogadas do time são concentradas no Lautaro e não em outro jogador, logo ele vai ser o grande destaque do time. Mas se você for parar para ver, o Lautaro não é tudo isso que se diz, e não à toa na seleção da Argentina, o Lautaro é simplesmente reserva para o Julián Álvares, que é reserva no time dele. Afinal, na Argentina, o time é montado para outro jogador, obviamente Lionel Messi, e o centroavante na Argentina tem que ser um cara um pouco mais participativo coletivamente. Você pede muito que um centroavante na Argentina faça bons pivôs, distribuam bastante assistências, e eu acho que nisso o Lautaro não vai tão bem, com tanta maestria assim, quanto outros jogadores. Porque a seleção da Argentina é montada, obviamente, em prol de outro jogador, Lionel Messi. E aí, nisso, a Argentina pede um centroavante um pouco mais participativo, fazendo bons pivôs, dando boas assistências, puxando marcação, ajudando a tabelar e ajudando até muitas vezes na criação das jogadas.
coisa que na minha opinião o Lautaro não faz com nenhuma maestria. Não à toa ele tem apenas 2 assistências no campeonato italiano e ele joga do lado de caras que são bons goleadores, como por exemplo o Thuram, caras que têm boas finalizações, como por exemplo o Hakan Çalhanoğlu. E talvez você venha e me diga que, na verdade, o Lautaro não tem tantas assistências porque ele está ocupado chutando e fazendo os gols. E é um argumento válido, eu entendo. Mas se você for analisar, por exemplo, o Lautaro na seleção da Argentina, ele não é um cara que faz bons pivôs, ele não é um cara que distribui assistências por lá também, ele não é um cara que ajuda na criação de jogadas. Então ele fica muito abaixo de outros caras, na minha opinião, que fazem isso com um pouco mais de talento, que são melhores fazendo essa função de pivô, distribuir assistências e tudo mais. O fato do centroavante ser, em teoria, o homem-gol do time não significa que ele não tenha que saber o básico para dar assistência, ter boa visão de jogo, ajudar a armar jogadas, fazer bons pivôs. É só você olhar, por exemplo, o Luizito Soares, tanto no Uruguai quanto no Barcelona, do trio MSN. Ele era um cara muito participativo, muitas vezes ele vinha buscar a bola e ajudava na construção de jogada. Ele é um cara que distribuía muitas assistências, ele tinha uma baita visão de jogo, fazia um pivô sensacional para ajudar o Messi e o Neymar a ficar mais na cara do gol. Ele não era o protagonista do time, porque o Messi era o grande protagonista e, na minha opinião, o Neymar acabava se destacando um pouco mais que o Soares. Mas o Soares se destacava muito bem, porque quando ele não estava marcando gols, ele estava distribuindo assistência para os seus companheiros, coisa que se pede muito no centroavante hoje em dia, que ele seja participativo no ataque, não só fazendo gols. E talvez eu seja meio polêmico falar isso, mas eu juro que não é clubismo e muito menos hate gratuito no Lautaro. Mas eu vou ser bem sincero aqui, eu acho que o Lautaro só se destaca tanto quanto se destaca hoje em dia, porque a Inter é um time formado em prol dele. Eu acho que se ele sair da Inter para ir jogar em outro time, ele vai acabar flopando legal, ou pelo menos não vai ser metade do que ele é atualmente na Inter. Não à toa, quando alguém oferece para ele sair, ele nunca quer sair. Depois temos o Osimhen também na Itália, que joga pelo Napoli, se destacou muito na temporada passada, sendo goleador e artilheiro do time na conquista do Scudetto depois de tantos anos, mas nessa temporada ele deixa um pouco a desejar, tendo apenas 11 gols e 3 assistências no campeonato italiano, muito abaixo do que foi a temporada passada. Mas assim como o Lautaro, eu não acho o Osimhen um cara tão participativo assim, eu acho que o pivô dele é um pouco menor do que o do Lautaro, mas para você ter uma noção, apesar dele ser um cara muito goleador, eu também não acho ele um cara tão participativo em distribuição de assistências e armação de jogadas. Não à toa, na temporada passada, o Osimhen só teve 5 assistências em 32 jogos no campeonato italiano. E parando para pensar que ele jogava com caras como o Kvara, que estava sendo muito artilheiro também na temporada passada, eu acho esse número muito baixo para um cara que disputava ali na posição com outros caras muito bons junto com ele. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, vamos falar aqui sobre outro jogador do campeonato italiano, o Olivier Giroud. Mas calma, não me crucifiquem, eu vou explicar. O Giroud é simplesmente o líder de assistências do campeonato italiano e apesar dele ter 12 gols, que são 11 a menos do que o Lautaro tem, se você for pegar a média de participações em gols do campeonato, ele está 5 apenas abaixo do Lautaro. Porque apesar dele ter 11 gols a menos, ele dá muito mais assistências do que o Lautaro. Então, ele é tão participativo em gols quanto o Lautaro Martinez. O Giroud finalizando, ao meu ver, não é tão efetivo quanto o Osimhen ou o Lautaro. Se você for parar para ver ali, o Giroud cabeceando, ele é um baita cabeceador, ele faz muitos gols de cabeça, mas eu acho que na finalização ele tem menos recursos, ele é menos goleador do que o Lautaro e o Osimhen, e essa é a minha opinião. E eu acho que ele também peca muito na parte de velocidade, na parte de explosão, enquanto outros caras, como por exemplo o Lautaro, é um cara mais veloz, tem mais explosão, é um cara muito móvel que vai vindo para a esquerda, cai pela direita, ele é mais completo nessa parte. O Giroud ele já é aquele cara mais fixo, ele já fica mais paradão perto da área para ajudar. Às vezes ele até joga atrás dos pontas, mas ainda assim ele é um cara que joga mais lá para frente. Ele não é um cara que, por exemplo, vai jogar ali mais para trás para tentar apostar na velocidade. Não é um cara veloz, um cara de explosão. Ele não é um cara móvel que cai pelas pontas para ajudar. Ele é aquele centroavante mais fixo, vamos dizer assim, mais raiz. Mas ele também é um cara aí que distribui muitos passes. Ele é um cara que distribui muitas assistências nos seus jogos. Então ele está atrás desses caras talvez na finalização, na velocidade, na explosão, mas em outro requisito que é a parte de ajudar na criação, que é na parte de ajudar na armação, ele é muito mais completo do que esses caras. O Giroud, por exemplo, na minha opinião, tem um dos melhores pivôs da atualidade. Eu acho que poucos jogadores fazem um pivô tão bem feito quanto o Giroud. Ele é um cara que distribui muitas assistências e ele é um cara que, taticamente falando, ele sabe muito bem o que ele faz. Apesar dele não ser um cara tão móvel, ele é um cara que ele consegue puxar muito bem a marcação para si, ele atrai a marcação para si, e nisso ele acaba deixando seus companheiros ali, seus pontas, muitas vezes com mais liberdade. Não à toa o Mbappé e o Leão
tem muitas jogadas de gols aí que o Giroud participa junto, porque ele é um cara que muitas vezes ele atrai a marcação, a bola chega nele, ele já faz um pivô, ele já vira e dá uma assistência para esses caras pegarem na velocidade e fazerem seus gols. Na minha opinião, o Giroud ele é praticamente um coadjuvante de luxo nos times que ele joga. Ele nunca é aquele cara de ser o artilheiro matador, ele normalmente ele potencializa outros jogadores que jogam com ele, ele tem essa capacidade de, na assistência, no pivô, potencializar a jogada de ataque dos seus companheiros, na maioria das vezes seus pontas. Muitos zoam ele de não ter feito gol na Copa do Mundo de 2018, que a França foi campeã, mas ele foi essencial naquela conquista, não à toa, ele era titular absoluto naquele time, ele não era tirado por nada, ele distribuía assistências ali, e ele era um cara que puxava muita marcação, ele sacrificava muitas jogadas dele para fazer gols, justamente para os caras protagonistas, que eram o Mbappé e Griezmann, ter mais essa liberdade ofensiva aí, e acabarem sendo os destaques ofensivos da equipe. O Giroud, ele é um cara que ele não liga de sacrificar ali, de se sacrificar, de não fazer seus gols para potencializar seus companheiros e eles conseguirem fazer os gols. O importante é coletivamente o time estar rendendo e ganhando. E eu acho isso muito sensacional, diferente do Lautaro, que, na minha opinião, ele é um cara que se rende porque o time joga em prol dele. Coletivamente falando, se ele for jogar num time aonde ele não é o protagonista, talvez ele não vá ser tão participativo e não vá ajudar tanto quanto o Giroud ajuda no time dele. Mas infelizmente, apesar de eu gostar muito do Giroud, eu acho que apesar dele ser muito bom nessa parte de criação, nessa parte de passes, isso não é o suficiente para cavar ele aqui como o melhor centroavante do mundo, até porque, como eu já disse, na finalização, na velocidade, explosão, ele está bem abaixo de outros jogadores como Lautaro, Osimhen, Haaland, Harry Kane e vários outros. Mas antes de sair da Itália, eu acho que valeu a menção honrosa aqui ao Vlahovic, que é vice-artilheiro do campeonato com 15 gols e 4 assistências. É um cara muito letal ao meu ver, tanto com os pés quanto com a cabeça, até porque ele tem 1,90, fica difícil ele não fazer gol de cabeça. E eu gosto muito dele, eu acho que ele tem uma explosão ali, ele é um cara que ele tem muita força física, então é um cara que é complicado para o zagueiro, o jogo de corpo para o zagueiro em cima dele é meio difícil, ele tem uma explosão muito boa, e dentro da área eu acho ele um cara muito matador, ele pega a bola e ele sabe fazer o gol, ele sabe o caminho do gol, assim como se espera de um centroavante. Inclusive eu acho que dá para colocar o Vlahovic numa lista de jogadores pouca mídia e muito futebol. Não que ele seja um Haaland da vida, mas é um cara com 19 participações em gol no campeonato italiano, é o principal jogador da Juventus, é o grande destaque da Juventus no campeonato italiano, e quando a gente vai falar de jogadores do campeonato italiano, centroavantes do campeonato italiano, eu acho que o Vlahovic fica bem esquecido na fila do pão comparado com outros caras como os que eu falei aqui, o Lautaro, o Osimhen e até mesmo o Giroud. Comparado aos outros três que eu mencionei, apesar de ele ser bem esquecido, eu acho que ele está mais ou menos no mesmo nível. Talvez ele tenha uma finalização um pouco abaixo do Lautaro, talvez a assistência e o passe dele não seja tão bom quanto o Giroud, mas é um cara muito participativo. Eu acho que na questão de assistências, de criação de jogadas, ser mais participativo, ele está à frente do Lautaro, e eu acho que ele é um finalizador melhor do que o Giroud, por exemplo. E bom, agora vamos para a Bundesliga, para o campeonato alemão, onde nós temos bons centroavantes. Nós temos, por exemplo, o Harry Kane e temos também o Harry Kane. E me desculpem aos outros centroavantes aí do campeonato alemão, mas comparar com o Harry Kane fica meio complicado para todos vocês. Dá até para fazer uma menção honrosa aqui ao Füllkrug, que na minha opinião está fazendo uma baita temporada no Borussia, e também ao Guirassy, que é o vice-artilheiro do campeonato, e apesar de janeiro para cá ele ter dado uma baita sumida, é um cara que estava se destacando bem aí no campeonato alemão, e é um centroavante. Mas eu acho que comparar esses caras com o Harry Kane já é sacanagem, e colocar eles numa lista entre os melhores centroavantes da atualidade é mais sacanagem ainda. Aqui vamos a Harry Kane, que está a 10 gols de se tornar o maior artilheiro da história da Bundesliga, isso na sua primeira temporada. Ele já tem 31 gols e 7 assistências em 26 jogos no campeonato alemão. É um número absurdo. E cara, muito se fala sobre o Harry Kane ser muito zicado, de não ganhar títulos. E ele realmente é muito zicado e não ganha títulos. Mas cara, no quesito centroavante não se tem o que falar mal de Harry Kane. Ele é um cara praticamente completo na posição. Principalmente quando se fala de gols, que é o que se mais pede de um camisa 9, ele é um cara muito completo nisso, tanto na Premier League ele já era um cara muito artilheiro e agora na Bundesliga mais ainda. Ele é um cara que converte 60% dos seus chutes na direção certa do gol, ele é um cara que faz muitos gols, não à toa, a média dele de gol no campeonato é de mais gols do que jogos, ele precisa praticamente de meio jogo para participar de um gol, isso é muita coisa, é absurdo. O quanto esse cara consegue ser participativo e fazer gols no campeonato alemão e em qualquer campeonato que ele joga. Esse cara já foi artilheiro em vários tipos de campeonato diferentes. Ele já se destacava fazendo muitos gols jogando no modesto Tottenham lá na Premier League.
Mas, cara, o Harry Kane poderia ser simplesmente um meia armador se ele quisesse. Não à toa no Tottenham ele jogava com a camisa 10, porque o Harry Kane ele é um cara que muitas vezes ele volta para buscar a bola e ele começa a armar a jogada, como o meio-campista faz. Ele muitas vezes atua literalmente quanto um camisa 10, pegando a bola, ajudando a armar a jogada, criando a jogada e depois ainda indo para a área para receber, finalizar e fazer seu gol. Ele é um cara muito completo nisso. Ele faz um pivô muito bom, ele sabe fazer o pivô, sabe segurar a bola, tem um bom jogo de corpo, tem um bom corpo físico ali para dar aquele embate com os zagueiros e tudo mais. É um cara muito veloz, é um cara que tem um passe e uma assistência muito sensacional. O Harry Kane é um cara que tem uma visão de jogo absurda, não à toa, como eu disse, ele poderia atuar facilmente como meio armador, porque ele tem a baita visão de jogo de um meio armador, ele tem a qualidade de um passe de um jogador armador, e aí quando ele vai jogar de centroavante, ele tem a qualidade de finalização de um baita centroavante também. Ele é um cara muito completo, ele é um cara que ele pode atuar como um 10, ele é um cara que pode atuar como um 9, e por isso ele é tão completo. Na verdade, ele ajuda o time dele a armar a jogada, ele dá assistência para seus companheiros, e quando a bola chega no pé dele, ele crava pro gol. Não à toa, ele é um dos melhores centroavantes dos últimos anos, e a galera compara ele com grandes centroavantes aí que a gente já teve. Pega os números do Harry Kane e do Adriano. Eu pegaria Vai o ficar Adriano. chato pra quem? Pra mim? E o Harry Kane também é um cara muito rápido, ele tem a velocidade, ele tem a explosão. Mas aí eu falo aqui o que eu acho que, na minha opinião, é um baita ponto fraco do Harry Kane. É que, na minha opinião, ele não tem um 1 contra 1 tão bom assim. Na jogada de drible, naquela jogada individual, eu acho que o Harry Kane não é tão efetivo. Se ele pega um zagueiro bom ali e ele vai tentar um drible pra cima dele, provavelmente ele vai ser desarmado. Ele não é um cara que vai sair de cara com um zagueiro e vai simplesmente driblar o zagueiro e fazer um gol, como o Ronaldo Fenômeno fazia, como o Romário fazia e outros centroavantes do passado. Mas ele é sim um dos melhores centroavantes aqui da atualidade. Se não for o primeiro, no mínimo ele tá num top 2, top 3. É difícil você falar dos melhores centroavantes dos últimos anos sem falar de Harry Kane. Tem toda essa zica dele não ganhar títulos. Ele foi pro Bayern, inclusive, para isso, mas aí o Bayer Leverkusen ativou o modo anime, não sabe mais que é perder um jogo. Mas eu também acho que não é só ele que é tão azarado assim, e ele acabou pegando o time no momento ruim. Eu não tenho dúvidas de que em pouco tempo o Harry Kane vai ganhar pelo menos um campeonato alemão ou uma Copa da Alemanha ali pelo Bayern de Munique. Se ele não ganhar nada no Bayern de Munique, cara, aí realmente pode benzer. E antes que falem que a Bundesliga é fácil, lembre-se, ele tem excelentes números na Champions League e já fez muitos bons jogos, tem excelentes números de quando ele jogava na Premier League, não à toa ele é o maior artilheiro da história do Tottenham, que em teoria é um dos 6 grandes clubes da Premier League, apesar de eu discordar muito disso. Mas obviamente ele se destaca por onde ele passa, ele se destaca muito na seleção da Inglaterra, e apesar de não ter títulos, ele é claramente um dos melhores centroavantes dos últimos anos. E agora sim, vamos à poderosa Liga da Inglaterra, vamos à Premier League, onde eu tenho uma opinião bem polêmica aqui, mas não tenho medo de falar ela. Aqui tem coragem. Bom, para mim, tem 2 centroavantes na Inglaterra que valem a pena ser mencionados aqui como candidatos a serem melhores do mundo, como grandes destaques, e um deles, obviamente, é o Erling Haaland. É um dos melhores centroavantes aí dos últimos anos, é um cara muito goleador e não à toa para muitos, inclusive para mim, ele deveria ter sido eleito o melhor jogador do mundo na temporada passada. E já vamos começando tirando os elefantes na sala, porque muita gente diz que o Haaland só é goleador, ele só faz gols, e inclusive alguns dizem até que ele só faz tantos gols assim porque o Manchester City tem excelentes caras armando para ele, e eu discordo totalmente disso. Obviamente o Haaland não chega a ser um cara como o Harry Kane, de ser um cara que ajuda a armar jogadas, e eu acho que na questão pivô e em passes para assistência ele tá abaixo de caras como o Harry Kane e o Giroud. Mas ele é um cara muito bom nisso sim, e se você negar isso, na verdade você talvez não esteja assistindo os jogos do Manchester City. Mas cara, o Haaland faz um bom pivô sim, e muitas vezes em jogos do Manchester City, em jogadas de contra-ataque rápido, a bola chega nele, ele tá de costa pro zagueiro, ele pega e já vira, vendo um companheiro bem posicionado e já toca a bola rapidamente, armando assim a jogada e dando assistência para os seus companheiros. Ele é um cara que ele tem essa boa jogada, ele faz um bom pivô, ele consegue segurar muito bem a bola contra o zagueiro, e ele é um cara que ele tem sim uma boa visão de jogo, ele sabe dar boas assistências. Se você pegar muitos jogos dele no Manchester City, se você pegar as assistências que ele já deu lá, ele mostra que ele tem uma boa visão de jogo, ele mostra que ele tem um bom passe, e muitas das vezes a bola chega nele, apesar de não ser a função principal dele no Manchester City, ele ajuda sim a criar jogada em alguns contra-ataques rápidos, onde ele pega a bola, segura ela porque ele tem um bom jogo de corpo contra o zagueiro, e aí ele já toca para algum companheiro, algum cara mais veloz ali, como o Phil Foden, como o Doku,
ou talvez como o Grealish até, talvez até o De Bruyne muitas vezes acabam tendo essa jogada de passar e pegar a bola em velocidade, saindo muitas vezes sozinho, cara a cara com o goleiro, graças a essa boa jogada do Haaland. Para você ver como o passe do Haaland é bom, ele tem 5 assistências na Premier League, o que já é mais do que o Osimhen e o Lautaro, e assim, são 5 assistências na Premier League, que é um campeonato mais forte, mais disputado do que o campeonato italiano. Para você ver como ele se destaca bem nisso, ele tem números superiores, jogando numa liga mais difícil do que outros jogadores. Mas é claro que os grandes pontos fortes do Haaland é ele ser muito goleador, a bola chega, ele chuta de qualquer jeito e ele faz o gol. Ele é um cara que tem uma média de gols absurda. Na temporada passada ele fez mais gols do que jogos também, se eu não me engano. Ele é um cara que assim, a bola chega e ele crava. E é claro, a explosão e velocidade do Haaland é muito difícil de conter também, porque ele é um cara que tem explosão, ele tem velocidade e ele é muito forte. Então o zagueiro às vezes tenta parar ele na jogada física e não consegue. E acompanhar o Haaland quando ele sai em velocidade, quando ele explode para pegar a bola ali no contra-ataque, é muito difícil e o zagueiro tem muita dor de cabeça para marcar o Haaland. São poucos zagueiros que conseguem marcar ele tão bem e ser efetivos contra ele. E os que conseguem muitas vezes anular ele acabam tendo muita dificuldade, saindo bem quebrados de jogo. Na questão assistência e pivô, talvez ele esteja bem abaixo de alguns jogadores aqui, mas na questão goleador, eu acho que talvez não reste dúvidas, mal levar uma comparação com o Harry Kane entre o jogador mais goleador da atualidade. Eu acho que o Haaland é com certeza o maior goleador da atualidade. Ele é um cara que ele estar em jogo é sinônimo de ter gols no jogo. Ele é um cara que ele crava muito, ele faz muitos gols. E é claro, outro ponto que eu acho que o Haaland fica muito abaixo, acho que dessa lista, acho que de todos, seria no 1 contra 1, seria na jogada individual. O Haaland tem um bom passe, ele tem um bom pivô, tudo, ele é um cara muito goleador, mas quando se fala do futebol arte, daquele futebol mais bonito, aí ele já complica um pouco, tanto que muita gente zoa dele correr desengonçado em campo e tudo mais. Ele é um cara muito fatal, ele é um cara muito efetivo, mas quando se trata de uma jogada individual, uma jogada de drible, uma jogada daquele passe mais diferente, coisa que, por exemplo, o Neymar faz, coisa que o Vinícius Júnior faz, aí o Haaland já peca muito nisso, mas para um centroavante, eu acho que talvez não tenha problema, e para o Manchester City ele está funcionando muito bem, fazendo o que ele faz. E o segundo centroavante da Inglaterra, que eu acho que vale a pena ser falado e mencionado nesse vídeo, na minha opinião, um dos jogadores mais subestimados e um jogador dos menos falados entre os centroavantes, mas um dos melhores centroavantes aí dos últimos anos que a gente tem o prazer de ver jogar, também do Manchester City, Julian Álvares. Muitos dizem que ele é apenas um reserva do Manchester City, mas que reserva de luxo, são 8 gols e 8 assistências na Premier League, isso tudo sendo um jogador reserva do Manchester City. Um dos jogadores, inclusive, mais completos aqui dessa lista. Talvez ele não seja melhor do que ninguém e ser o maior destaque em certa função. Ele não é o melhor criador entre todos esses, ele não é o melhor finalizador, ele não é o mais rápido e ele também não é o que tem o melhor passe. Mas ele com certeza é o mais completo, ele tem todos esses requisitos e faz todos eles muito bem. Ele é um cara que tem um bom 1 contra 1, ele é um cara veloz, ele é um cara que quando a bola chega ele faz gol, ele tem boa visão de jogo para armar jogadas e ele é um cara que quando a bola chega ele crava e faz os seus gols. Não à toa ele é um cara tão completo que no Manchester City ele não é só um centroavante. No Manchester City ele já atuou de centroavante, sendo reserva do Haaland, muitas vezes entrando durante o decorrer dos jogos ou quando o Haaland está machucado. Mas quando o De Bruyne se machucou, ele simplesmente foi jogar de meio armador e fez essa posição muito bem. Não à toa ele tem muitas assistências na temporada. E quando o time precisa que ele vá jogar na ponta, ele vai jogar na ponta e faz isso muito bem. Inclusive, eu não digo que o Julian foi o cara da Argentina na Copa, até porque o cara da Argentina na Copa foi Lionel Messi. Mas eu falo aqui sem medo nenhum de errar, que a entrada dele na seleção da Argentina foi essencial para que a Argentina pudesse ser campeã na Copa do Mundo. Sabendo que o protagonista do time era o Lionel Messi, ele era um cara que conseguia ser um coadjuvante de luxo, como por exemplo quando eu comentei do Giroud. Então ele era um cara que dava as assistências muitas vezes, ele era um cara que ajudava a armar a jogada, ele fazia o pivô com o Messi e ele não tinha problema nenhum em não ser o protagonista, e não ser o artilheiro da Argentina, para ajudar o seu companheiro Lionel Messi. Cara, muita gente zoa o Julian falando que ele é só um reserva, que ele ganha todos os seus títulos sendo reserva, mas ele é um reserva de luxo, ele entra direto, faz seus gols, participa de tudo. E, cara, ele só fica atrás de reserva porque ele é reserva do Haaland. Eu acho que o Julian hoje, ele seria titular em praticamente 90% dos times do mundo. Talvez ele só não fosse titular hoje do Manchester City mesmo, porque tem o Haaland lá, e do Bayern de Munique, porque seria meio difícil dele competir com o Harry Kane. De resto, eu acho que ele seria titular em qualquer um dos outros times. E a minha polêmica aqui sobre a Premier League, que talvez não seja tão polêmica assim, é que na Premier League só tem 2 centroavantes tão bons assim de verdade que valem a pena ser mencionados, e são ambos os centroavantes do Manchester City.
Erling Haaland e Julian Alvarez. Tem alguns caras que dá para serem mencionados aqui, que são centroavantes interessantes que tem na Premier League. Eu gosto muito do Darwin Núñez, eu acho que ele é um cara que ele sabe dar assistência, ele ajuda na criação, ele é um cara muito participativo. Mas, cara, não tem como um centroavante ter tão mal finalizador assim e entrar numa lista entre os melhores centroavantes da atualidade. Cara, o Darwin Núñez tem um pé muito torto, ele finaliza muito mal, ele precisa corrigir isso se ele quiser bater de frente com outros centroavantes de nível top da Europa atualmente. E talvez outra menção honrosa seja o Isaac do Newcastle, que tem 12 gols na temporada. É um cara interessante, ele vem fazendo seus golzinhos, ele dá algumas assistências e principalmente ele é muito bom quando se trata no quesito velocidade. Ele é um cara que na velocidade é difícil pegar, quando ele arma a jogada ali no contra-ataque e o zagueiro vê ele em velocidade, é muito difícil alcançar e aí ele chega na área e faz os seus gols. É um cara que vale a pena ser mencionado aqui. Inclusive, o Arsenal, se eu não me engano, está interessado na contratação dele para a próxima temporada. E aí, quem sabe ele não se destaque mais e a gente consiga colocar ele aqui numa disputa dessa. Mas atualmente, ele está bem abaixo dos outros jogadores que eu mencionei aqui. E o resto eu acho que não tem necessidade de falar. Tem o Jackson do Chelsea, que eu não acho ele todo mal, mas no Chelsea bagunçado como tá, fica difícil de alguém se destacar. E aí, obviamente, fica difícil dele entrar numa lista falando dos centroavantes da atualidade, que são os grandes destaques. E tem o Richarlison do Tottenham, que assim, com todo respeito, pombo, mas fica meio difícil de colocar entre os melhores. Ele é um bom jogador, um bom centroavante, e é apenas isso. Colocar ele entre os tops fica um pouco mais complicado. Atualmente, na minha opinião, não tem nenhum centroavante na Premier League que tenha nível para bater de frente com o Haaland e o Julian Alvarez. São os melhores centroavantes de lá e, na minha opinião, ambos estão bem acima dos outros dois. Então, olha como o Manchester City está bem servido de centroavantes na Inglaterra. Dito isso, agora sim, vamos ao resultado e o melhor centroavante da atualidade, na minha opinião, rufem os tambores. Não. É o Harry Kane. Joel! É um cara que, na minha opinião, é mais completo no geral. Ele fica atrás do Haaland em muitas coisas. Eu acho que, por exemplo, a explosão, velocidade do Haaland é melhor. Eu acho que na parte física, em questão de corpo, de ter mais força, o Haaland também é superior. Mas eu acho o Harry Kane superior em questão de passe, questão de pivô. Eu acho ele um cara mais completinho, ele tem mais jogadas de 1 contra 1, ou aquela mais jogada de futebol arte, ele tem aquele passe mais diferente quando ele precisa, coisa que o Haaland já não tem tanto. E eu acho que em questão de finalização, o Haaland pode ser um pouquinho superior, mas ele não tá tão atrás, então ele é um pouco mais completo, ele tem mais jogadas ali de ser mais completo para poder atuar em outras funções, ele praticamente pode jogar como meio armador se ele quiser. Eu acho que por isso hoje ele é mais completo, talvez ele seja o melhor centroavante da atualidade, na atual temporada, vamos assim dizer, porque na temporada passada não tinha como ter comparação ali, o Haaland foi muito superior a qualquer outro centroavante. Então, dito isso, se eu acho o Harry Kane o melhor centroavante da atual temporada, então eu com certeza escolheria ele pro meu time, não é? Nem fudendo. Gosto do Kane, tô torcendo para ele ganhar um título nessa temporada, nas próximas. Eu acho que ele merecia ganhar alguma coisinha. Eu acho ele um dos centroavantes muito completo. Eu acho ele um baita centroavante. Mas enquanto ele não ganhar um título, eu vou ser bem sincero, eu ficaria com medo de trazer ele pro meu time. O cara chegou no Bayern que estava ganhando 11 títulos de campeonato alemão e conseguiu zicar os caras a não ganhar um título. Então, talvez depois que ele ganhar um título eu possa falar que eu queria ele no meu time. Mas de momento eu acho que fica um pouco mais complicado. Se eu fosse escolher um centroavante hoje entre esses que eu mencionei para ter no meu time, seria o Julian Alvarez. Não acho que o Julian seja talvez melhor do que o Haaland ou o Harry Kane. Se você quer um centroavante que faz gols, esses dois caras são melhores e mais completos. Mas primeiro, eu sou muito fã de um centroavante completinho que faz tudo, entendeu? Ele dá assistência, tem velocidade, joga num contra um, cai pelas pontas, consegue ajudar a armar a jogada. Ele faz de tudo. Ele é literalmente aqueles canivetes suíços que tem um monte de coisa embutida. Ele é um cara muito completinho, faz tudo isso, e eu acho que seria muito legal ter ele no meu time, podendo atuar inclusive em 3 posições. 4 se você for parar pra ver que ele joga na ponta esquerda, ponta direita, centroavante e meio armador. Se você colocar ele de goleiro, é capaz de ele fazer isso muito bem feito. E eu também escolheria pro meu time, porque hoje no Manchester City fica difícil você colocar ele de titular, porque ele disputa a posição com o Haaland. Então eu gostaria muito que ele fosse para um time onde o Julian Alvarez tivesse a oportunidade de ser titular. Se o Julian hoje jogasse num outro time onde ele fosse titular, eu não tenho dúvidas que a comparação seria entre Julian, Harry Kane e Haaland. Não se teria nenhum debate do fato dele ser reserva do Haaland, a turma só ia comparar os números dele e analisar quem desses três é o melhor, porque em outro time ele teria o destaque, ele seria um dos protagonistas e ele seria um cara que conseguiria ter números melhores, porque ele estaria jogando mais e teria números melhores. Não à toa, na ausência do De Bruyne e do Haaland, ele foi o grande destaque do Manchester City
e, na minha opinião, o melhor jogador do Manchester City no Mundial de Clubes, onde De Bruyne e Haaland não jogaram, para você ver o nível do Julian Alvarez, e por isso eu acho que eu aceitaria ele de bom grado nos meus times. E quem sabe aí um dia ele não joga no meu time, ou quem sabe ele não saia do Manchester City e se torne protagonista de um outro time aí. Tem vários times aí hoje onde ele seria titular absoluto, ao meu ver. E antes de eu terminar, fica uma curiosidade que eu descobri enquanto eu gravava esse vídeo. O Julian Alvarez tem 24 anos, então ele é mais velho do que Erling Haaland, que tem 22 anos. E isso me pegou um pouco de surpresa, eu achava que o Julian era um pouquinho mais novo. Mas e você? Quem você acha que é o melhor centroavante da atualidade? Quem você acha que é o mais completo ou o mais goleador? Quem você escolheria para o seu time desses centroavantes que eu mencionei aqui? Ou se você tiver um centroavante aí que eu não comentei, comenta aqui embaixo também, porque eu quero saber. Às vezes eu deixei passar alguém aqui, eu acabei esquecendo algum centroavante, então comenta aqui para mim saber também. E é claro, muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido esse vídeo até aqui. Se possível, deixe seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo, tamo junto!